Olá meninas, hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante que é sobre TPM. Quem já não sentiu isso durante a vida, não é mesmo? Vai ser uma conversa informal, tá? Eu fiz uma revisão bem completa e só para vocês perceberem, Hipócrates, mais ou menos no ano de 600 a.C., ele já começou a observar esses sintomas nas mulheres. Vejam como isso é muito antigo. Mas somente em 1931, Karen e Frank, eles publicaram, entre aspas, causas hormonais de tensão pré-menstrual. Foi a primeira vez que foram descritos relatos, mas que abrangiam apenas dois sintomas da TPM, que era irritabilidade e tensão. Mas somente em 1953, Green e Dalton, eles propuseram um nome para a síndrome pré-menstrual. A síndrome pré-menstrual, nós sabemos hoje que envolve mais de 150 sintomas. É muita coisa, né? Ela é considerada uma doença de origem metabólica, de origem social, cultural, origem neuroendócrina, quer dizer, envolve neurotransmissores, envolve distúrbios hidroeletrolíticos, quer dizer, o controle da absorção de sódio e potássio no corpo, sendo que leva à retenção hídrica, que é um dos sintomas da TPM, e principalmente transtornos psicossomáticos. Quando que acontece a TPM? Ela gira em torno de 1 a 15 dias antes das menstruações. Então pode variar a média de 14 dias antes das menstruações. Até 90% das mulheres podem ter sintomas de TPM. Porém, existem graus de TPM: leve, moderado e grave. Apesar que há discrepâncias na literatura, em torno de 2% até 12% tem sintomas mais graves. E isso leva um outro nome, eles deram uma outra denominação, que se chama síndrome disfórica pré-menstrual, ou distúrbio disfórico pré-menstrual. Este caso é muito mais grave, muitas vezes precisa de acompanhamento psiquiátrico, compromete todo o meio familiar da paciente. E então é muito importante que o profissional diagnostique estes quadros mais graves que comprometem muito a qualidade de vida da paciente. Como eu falei, tem mais de 150 sintomas envolvidos. Eu descrevi alguns aqui, os principais seria mastalgia, que é dor na mama, inchaço mamário, irritabilidade, alteração de humor. Nesse período, as mulheres podem ter mais libido ou menos libido, incapacidade de se socializar e trabalhar, choro fácil, uma dor generalizada no corpo, uma fadiga importante, um cansaço importante que ela refere, uma ansiedade, que muitas vezes essa ansiedade pode ser generalizada, uma ansiedade muito importante, sintomas depressivos leves, tá? Um sentimento de desvalia, quer dizer, a autoestima dela fica muito baixa. O aumento do apetite, que é bem frequente, uma compulsão por doces e salgados, principalmente por doces. E insônia, muitas têm insônia, sonolência excessiva também pode ter, dorme durante o dia, vontade de só ficar na cama. E esquecimento é uma das causas, inclusive está envolvida com a produção de um neurotransmissor que eu vou falar depois, tá? E um detalhe importante que eu gostaria de falar é que muitas pacientes têm cólicas importantes, dor pélvica, náuseas, diarreia. Quando a paciente tem estes sintomas, é importante que se investigue endometriose, porque começa com aquelas cólicas não só no período pré-menstrual,
e se prolonga no período menstrual, mas existem exceções dentro da endometriose, que a dor ela é importante no período pré-menstrual, cai na exceção, mas é importante a investigação. Porque os sintomas da endometriose, claro que eu não estou falando em relação à dor, porque a dor é muito mais, a dor pélvica é muito importante, é incapacitante na paciente que tem endometriose, mas como ela tem uma depressão, se acentua nesse período menstrual, pode se confundir os sintomas. Então é bom afastar a endometriose. Tá? Causas. Existem vários estudos envolvendo causas de TPM. Um deles é a diminuição de prostaglandinas. O que seriam essas prostaglandinas? Seriam substâncias, digamos assim substâncias, mas são elementos que nós produzimos que produzem fatores anti-inflamatórios, tá? Eles ajudam a diminuir a retenção hídrica da paciente e, acima de tudo, as prostaglandinas têm uma relação com a produção de um neurotransmissor chamado ácido gama-aminobutírico. Esse neurotransmissor ele está envolvido com o foco e esquecimento. Então existem estudos que dizem que a diminuição da prostaglandina E1 principalmente levaria a toda essa questão da retenção hídrica, do esquecimento que a paciente tem no período pré-menstrual. As pacientes que têm TPM também têm diminuição das beta-endorfinas, que são elementos que nos trazem paz, nos trazem tranquilidade. E há uma oscilação hormonal na TPM. A maioria dos estudos estão indo para este caminho. Porque o que acontece? Como é do pico da ovulação em diante, no pico da ovulação tem o pico do estradiol. E depois da ovulação tem a produção da progesterona, como eu já expliquei em outros vídeos. A progesterona, na paciente que tem TPM, ela tem uma pequena diminuição, apesar de há estudos um pouco conflitantes em relação às dosagens, dizendo que a dosagem dos hormônios esteroides na mulher que não tem TPM e na mulher que tem são equivalentes. Eu, por experiência própria, no consultório, eu percebo que usando progesterona natural de segunda fase, a grande maioria das mulheres tem melhora dos sintomas. Os estudos, eles não medem várias vezes durante o dia estes hormônios, a produção desses hormônios, e eles são cíclicos, então eles mudam muito os horários, um dia é um valor, outro dia o valor é outro valor, então é difícil de ter uma precisão das dosagens hormonais. Mas hoje se cogita que a questão da relação entre o estradiol e a progesterona na TPM tem influência com os sintomas. Sendo que o estradiol, ele é tão importante que tem vários estudos que ele aumenta a produção de serotonina. Então, essa oscilação hormonal, essa presença do estradiol, não se sabe se tem, talvez uma pequena diminuição do estradiol também, que levaria a essa diminuição da produção desse neurotransmissor. Então, os principais neurotransmissores envolvidos seriam a serotonina e o GABA, tá? Muito bem. Fiquem por aí, esperem. Um dos sintomas da TPM é enxaqueca, tá? Tem que ter bastante cuidado em relação à enxaqueca, porque a enxaqueca na TPM, ela não é uma enxaqueca tão importante, tão grave, como determinadas enxaquecas onde a paciente fica na cama. Ela não consegue sair do quarto, ela tem que ficar no escuro, sem som nenhum. A enxaqueca da TPM, ela é mais unilateral, quer dizer, ela pega metade da cabeça, ela não tem aura, quer dizer, não tem aqueles pontinhos brilhantes que ela enxerga, tá? Não chega a ter vômitos, mas ela pode ter náuseas, pode durar até 3 dias antes da menstruação, a paciente ter um pouco de intolerância à luz, ao som. Então, o que tem que fazer? Investigar essa enxaqueca e ver se as doenças não estão sobrepostas, quer dizer, ela pode ter enxaqueca e pode ter TPM associada. Então é importante fazer a distinção, né, e a exclusão de algumas doenças também. Outros fatores que são agravantes para TPM
é a presença de outras doenças hormonais, como hipotireoidismo, hipertireoidismo. No hipotireoidismo, a paciente tem depressão, tem sonolência, tem ganho de peso, inchaço. Esses sintomas podem se confundir com a TPM. Muitas vezes, tratando o hipotireoidismo, já se resolve a TPM. Então, distinguir as doenças é importante. O abuso de álcool e drogas, principalmente medicações para dormir, e as anfetaminas que são usadas para o emagrecimento, pioram os sintomas da TPM. Então tem que afastar isso também. E a síndrome do cólon irritável é uma doença que envolve, é uma doença inflamatória, onde há prejuízo da absorção dos micronutrientes que são usados para a produção de neurotransmissores. Então ela acaba tendo deficiência de alguns neurotransmissores, e se essa doença não for tratada, é difícil ter um controle maior da TPM, tá? Existem tabelas, uma coisa importante que eu não falei, o diagnóstico diferencial de TPM. Distimia, o que é isso? Tem que diferenciar o que é distimia? São sintomas uma depressão leve, sintomas depressivos leves. Estes sintomas depressivos leves, eles têm que se estender até 2 anos. Então tem que afastar esse tipo de problema da paciente. Se ela não tem um transtorno obsessivo compulsivo, se ela não tem um transtorno depressivo maior, se ela não tem depressão mesmo, que isso vai agravar ou vai confundir o diagnóstico, se ela não tem síndrome do pânico, que as pacientes que têm síndrome do pânico, elas sofrem, além dela ter essa doença que pode estar associada à TPM, elas têm um agravo desse sintoma no período pré-menstrual. Se ela não tem ansiedade generalizada, então esses são transtornos psiquiátricos que precisam ser separados ou distinguidos na hora do diagnóstico. O que é importante para o profissional? Não adianta a paciente chegar no consultório e dizer assim, eu tenho TPM. Não é tão simples assim o diagnóstico, tá? A paciente inicialmente, ela chega, fala os sintomas que ela acha que são da TPM, então ela descreve rapidamente. Mas existem tabelas específicas para o diagnóstico. Essas tabelas vêm os sintomas mais frequentes, que a paciente vai ter que preencher uma tabela. Esse preenchimento engloba sintomas leves, moderados e graves, então ela vai anotar os números lá, vai preencher essa tabela. E com esse preenchimento, seriam nos 14 dias antes que precedem a menstruação, tá? E além dessa tabela de preenchimento, ela vai fazer um acompanhamento por 2 meses seguidos e vai anotando lá esses sintomas também, leve, moderado e grave. Por que é importante isso? Porque não adianta fazer retrospectivo, é importante que ela faça prospectivo. Então, avalie 2 meses à frente, pelo menos, porque às vezes ela sente alguma coisa, mas não sabe dar um nome para aquele sentimento que ela está tendo. Ali a gente vai ter um diagnóstico, o profissional vai ter um diagnóstico mais preciso, se é uma TPM leve, moderada, grave, se é um transtorno disfórico pré-menstrual. Então é importantíssimo que o profissional faça uma avaliação bem precisa para chegar a um diagnóstico e não deixar passar, muitas vezes, uma doença mais grave, tá, presente na paciente. Em relação ao tratamento, existem várias correntes que envolvem alternativas de tratamento para TPM. O primeiro deles, que é o que a gente indica para todas as doenças, para a prevenção de todas as doenças, é o exercício físico regular, tá? Pode ser qualquer tipo de exercício, mas isso vai ajudar na liberação de neurotransmissores, na questão metabólica, vai ajudar a evitar a retenção de peso, nas dores. Então, o exercício físico é importante. Evitar cafés e chás naquele período que está para menstruar, porque a paciente ela tem uma irritabilidade, muitas vezes ela tem palpitações também nesse período, então poderia, através da cafeína, aumentar um pouco, ela ficar um pouco mais irritada ainda nesse período. Então, tentar diminuir pelo menos nas 2 semanas antes da menstruação, das menstruações.
Diminuir o sal também nestas 2 semanas antes para evitar retenção de água, tá? Fracionar as refeições é interessante porque a paciente ela fica muito compulsiva, então para que ela não coma muito, fracionar as refeições, comer mais vezes durante o dia para evitar compulsões, ela comer muito e ganhar muito peso, né, nesses períodos aí, porque deve ir acumulando com o tempo. Fazer higiene do sono, acupuntura, yoga, tá? Meditação é bom, ajuda, microfisioterapia. E fazer terapia, existe a terapia cognitivo-comportamental, eu anotei aqui, olha que interessante, visa conferir estratégias para lidar com as suas dificuldades de relacionamento, sentimentos de menos-valia, autorrecriminação e apreensão, vivenciados neste período. Quer dizer, a paciente se sente culpada, mas não é uma doença, ela tem que encarar isso, que ela tem uma doença. Então ela se sente culpada e se recrimina, então ela tem que trabalhar essa questão psicológica dela, então fazendo terapia melhora muito. A vitamina B6, magnésio ajuda, o óleo de prímula ele ajuda muito também, porque ele estimula a produção daquela prostaglandina que eu falei que é diminuída, lembra? Então, o óleo de prímula, ele estimula a produção da prostaglandina E1, e com isso tem diminuição da retenção hídrica, tem uma ação anti-inflamatória, tem estímulo da produção do GABA, que é aquele neurotransmissor que eu comentei. Então, poderia ser uma arma para usar. A questão do controle hormonal, então ver se precisa progesterona, se não precisa. Tem um detalhe interessante que, quando que vai acabar? É uma doença que tem cura? Não. Ela tem controle, é como endometriose. Ela vai se estender até a pós-menopausa, porque alguns dizem até a menopausa. Não, tem pacientes que entram na menopausa, e quando entram na menopausa, naquele período de transição, ela continua com TPM. Então ela diz, ai doutor, eu sinto que eu vou sangrar, eu tenho cólica, eu tenho dor, eu tenho todas as sensações de que eu vou sangrar, aquela TPM importantíssima e não sangro. Então vai até a pós-menopausa. E aí vem outra fase, né? Aí vem a fase da pós-menopausa, que daí vem a reposição hormonal, aí é outra fase, que daí requer um outro tipo de atendimento, é outra fase da mulher, mas enfim, vamos lá, cada fase é uma fase. Existem estudos que falam que tirando a menstruação pode melhorar a TPM, usando alguns anticoncepcionais com progesterona, ou combinados com etilil estradiol e progesterona, só que há controvérsias. Tem pacientes que melhoram, tem pacientes que ganham mais peso, que ficam mais irritadas, que tem diminuição da libido, então tem que ponderar. É um tratamento individual, tem que individualizar, não é esse tratamento pode funcionar para uma, mas pode não funcionar para outra. Pode às vezes ser tirado da menstruação usando progesterona natural, colocar um DIU que tem hormônio, tem que ter cuidado porque às vezes mesmo colocando o DIU, a paciente tem escapes menstruais e com esses escapes ela pode ter TPM durante os escapes menstruais, para vocês verem o quão complicado é, tá? Diuréticos naquele período que ela está para menstruar pode ser dado também para diminuir a retenção hídrica, existem alguns diuréticos específicos. Anti-inflamatórios que são usados quando a paciente tem aquela dor, aquela cólica, aquela dor no corpo, então tem que avaliar. Existem vários antidepressivos que são usados, mas eles são reservados mais para quem tem o transtorno disfórico pré-menstrual, que é quadros mais graves, porque assim, é uma balança. Usou um antidepressivo, pode ter retenção hídrica, pode ter transtorno de ganho de peso, diminuição da libido. Então tem que ponderar, reservar medicações controladas para casos específicos, por isso que é importante o diagnóstico certo. Hoje são usados então a sertralina, a fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram, alguns estudos com venlafaxina e bupropiona, então cada caso é um caso, muitas vezes tirar a ovulação ajuda. A nutrição é fundamental, então tem que acompanhar com o nutricionista, tá?
fazer uma dieta mais anti-inflamatória, uma dieta balanceada, uma dieta para ter menos retenção hídrica. Todos esses cuidados são importantes, tá? Porque a paciente que tem mais peso, então ela tem um sobrepeso, ela é obesa, os sintomas são piores, tá? Muito piores, porque ela vai inchar mais, a autoestima dela vai ser mais baixa. Então, assim, controle do peso é fundamental para todas as doenças, certo? Inclusive prevenção do câncer de mama, aproveitando para falar sobre isso, tá? E alguns fitoterápicos que podem ser usados também, que é a passiflora incarnata, tá? Que é usada principalmente para irritabilidade e insônia. Outro fitoterápico chamado cava-cava. Esse fitoterápico, ele melhora o humor, ele diminui aquela estabilidade, aquela paciente que é super irritada, acelerada, que não consegue acalmar, que fica com insônia, então dá mais tranquilidade, tá? Hipericum perfuratum, que também é usado na menopausa, que é a famosa erva de São João, pode ser usado principalmente em sintomas depressivos, ajuda muito, tem vários estudos referentes a isso. E o ácido gama-linolênico, ele ajuda também na produção da prostaglandina, aquela E1. Então, o óleo de prímula e o ácido gama-linolênico é usado para este fim. E o Vitex agnus castus, ele diminui um pouquinho a libido, para quem tem excesso de libido nesse período, e também ajuda a diminuir essa ansiedade que a paciente tem. De tudo que eu falei, eu acho que acabei falando tudo, o que eu tinha revisado, que era bastante coisa, mas o que eu tenho para falar para vocês? Um dos tratamentos mais importantes para TPM é acupuntura, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Que coisa mais linda, ó. Olha lá. É acupuntura. Acupuntura é bom para cólica menstrual, é bom para o corpo, é bom para insônia, é bom para TPM. Gente, façam acupuntura. Vai ajudar demais na TPM. E assim, ó, procurem um profissional que escutem vocês, que acreditem nos seus sintomas, porque eu digo que TPM é igual endometriose, é a mesma coisa, são doenças bem semelhantes em relação aos sintomas, e muitos profissionais não dão credibilidade para a dor, não sabem o quanto afeta o meio social, o meio familiar, tá? Tem pacientes que faltam ao trabalho, então procure um profissional que dê uma atenção para você, que te cuide, tá? E que acredite no que você sente, porque o profissional que não presta muita atenção nos sintomas da paciente referentes a esse assunto, principalmente TPM, não vai conseguir chegar a um diagnóstico. Não vai ver se é leve, moderado, grave. E aí passa batido, muitas vezes dá um anticoncepcional, manda embora e os sintomas permanecem, tá bom? É o que eu tenho, esse assunto é o que eu tenho para deixar para vocês, essa mensagem. E se vocês tiverem alguma sugestão, alguma crítica, algum comentário a fazer, dúvidas, podem deixar nos comentários, tá? Se inscrevam no canal, cliquem no sininho, me sigam, que eu vou sempre colocando assuntos interessantes referentes à mulher. Certo, meninas? Obrigada por me escutarem, ficarem até o final do vídeo. Fiquem com Deus.